Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado. Estamos em Portugal para lhes trazer informações atualizadas a respeito dos procedimentos para imigração e regularização em Portugal. Especificamente, neste vídeo, nós estaremos falando da resolução do Conselho de Ministros número 157/2021, que foi publicada no Diário da República, aqui em Portugal, no dia 27 de novembro de 2021. Esta resolução do Conselho de Ministros traz todo o arcabouço jurídico que é necessário para que seja cumprido durante esta nova situação que se encontra Portugal neste momento. Estamos falando da situação de calamidade no âmbito da pandemia, ou seja, no âmbito da Covid-19. Então, nós passaremos a fazer aqui a pontuação de alguns destes artigos, porque são 20 e tantos artigos, mais precisamente são 23, se não me falha a memória, 23 artigos que compõem esta resolução do Conselho de Ministros para Portugal. Então, eu vou colocar aqui na tela a informação na íntegra disto que é este documento e vamos comentar um pouco a respeito, porque este vídeo, infelizmente, vai ser um daqueles longos, vai ser um daqueles vídeos que tem muita informação. Então, o que eu sugiro para vocês? Peguem o vídeo, guardem aí na vossa pastinha, para que vocês depois façam uma leitura calma, porque eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo a íntegra deste documento. Então vocês podem fazer a leitura com toda a calma. Ou então você vai lá na internet e baixa este documento e faça a leitura. Se você está pretendendo vir a Portugal, se prepare. Isto aqui é o primeiro passo da situação que se, digamos assim, avizinha, né? Porque depois desta, se as coisas não melhorarem, poderão vir outras. E as outras, evidentemente, se não melhorar, serão mais restritivas do que estas medidas que aqui estão colocadas. Como o nosso assunto sempre tem a ver com a imigração, com a viagem, com a sua legalização em Portugal, tem muitos detalhes aqui desta resolução que, evidentemente, nós não iremos tratar, nós não iremos pontuar nesse nosso vídeo de hoje, porque isso iria estender ainda mais o conteúdo. Então nós vamos nos ater principalmente àquelas situações que falam de testagem, que falam de hospedagem, que falam das viagens, que falam das restrições que são impostas aos viajantes que vêm a Portugal, seja por via aérea, marítima, terrestre ou fluvial, porque nós também temos estas situações aqui em Portugal. Portanto, é esta leitura que nós vamos fazer. Peço aos senhores para que tenham, né, um pouquinho de disponibilidade, um pouquinho de atenção a isso que vem por aí, porque isto já pode interferir no seu projeto caso você ainda esteja fora. Por quê? Porque isto aqui começa a valer a partir do dia 1º de dezembro. Portanto, é depois da manhã. Então, se você chegar aqui no dia 1º de dezembro, você já vai estar sujeito a todas estas regras que estão aqui colocadas pela presidência do Conselho de Ministros, com o amparo de todos os órgãos da saúde e todos os órgãos da segurança pública que estão aqui também subordinados a estas regras. Então vamos colocar na tela para os senhores e aí vamos descendo para fazer a leitura. A primeira coisa que nós queremos destacar aqui para os senhores é que este documento ele vem declarar, na sequência da situação epidemiológica da doença Covid-19-2, até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de março de 2022, a situação de calamidade em todo o território nacional continental. Portanto, vejam, estas regras que nós estamos apresentando aqui são válidas do dia 1º de dezembro de 2021 até o dia 20 de março de 2022. É um período muito longo. É o maior período que se determina uma situação de calamidade aqui em Portugal. Evidentemente que este processo e que esta análise está sujeito a alterações.
Se as coisas melhorarem a um nível que a situação de calamidade possa ser revogada, isto evidentemente vai ocorrer. O Estado não vai ficar com a situação de calamidade vigente quando não se faz necessário. Mas temos um detalhe importante. Também, se a situação agravar, pode se estender, ou mesmo durante este período ainda, poderão vir outras medidas que serão mais restritivas do que estas que aqui passamos a apresentar. Então, a fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos, esse é o ponto principal. É aquilo que a gente mais trabalha, porque é aqui que nós sempre temos o grande afluxo de cidadãos de origem brasileira. Portanto, você que está aí no Brasil e quer vir a Portugal nos próximos meses, fique atento, preste atenção nessa matéria, porque ela é muito importante. Então, aqui, através desta resolução, eles fixam essas regras. Vamos lá, então. O que o governo fez? Estabelecer que o governo avalia a todo tempo, como nós já falamos há pouco, a monitorização e aplicação do quadro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado pelas forças e pelo Serviço de Segurança a um membro do governo, responsável pela área da administração interna relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela presente resolução. Vamos traduzir isso aqui? Significa o seguinte: o governo acompanha e fica monitorando, né, a violação dessas regras que aqui foram colocadas. E quem comunica ao governo? Quem comunica são as autoridades. Então, se a autoridade detecta que alguém está infringindo uma norma prevista nesta resolução, comunica ao ente responsável, a pessoa responsável no governo, e esta vai tomar as medidas. E estas medidas são de cunho financeiro e também podem, e evidentemente serão, levadas a tribunal, se assim for necessário. E aí você responderá civil e criminalmente pelos atos. O número 10 diz que reforçar a desobediência e resistência às ordens legítimas das entidades competentes quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade, em violação ao disposto no regime anexo à presente resolução, constituem crime e são sancionadas nos termos da lei penal, como eu acabei de falar antes, sendo as respectivas penas agravadas em 1/3 nos seus limites mínimo e máximo, nos termos do número 4 do artigo 6º da Lei 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual. Revogar a resolução do Conselho de Ministros 1354/2021, de 29 de setembro, e determinar que a presente resolução entre em vigor no dia 1º de dezembro de 2021. Então aqui nós temos fixado o lapso temporal. O que revogaram, o que entra em vigor, quando entra em vigor e até quando fica em vigor, sujeito, evidentemente, a ajustes no decorrer deste período. Pois bem, vamos então àquilo que é o dispositivo em si. Artigo 3º deste documento, confinamento obrigatório. Ficam em confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde no domicílio ou, não sendo aí possível, no outro local definido pelas autoridades competentes. A. Os doentes com Covid-19 e os infectados pelo SARS-CoV-2. Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde têm determinada vigilância ativa. Portanto, perceba, eu chego no aeroporto, tenho Covid detectado. A autoridade da vigilância vai determinar aonde eu devo ficar. Ou, se eu disser, ok, eu vou para o meu domicílio, então o que acontece? Eu serei monitorado. E se eu infringir esta regra da vigilância ativa, porque o que acontece aqui? PSP e GNR fiscalizam. Eles ligam em determinados horários, aleatoriamente, passam na residência, verificam se você está realmente ou não no local que lhe foi determinado, e se você não estiver, aí sim você começa a se enquadrar naquela situação que nós vimos anteriormente, ou seja, você estará sujeito ao pagamento de coimas e até de ser levado perante tribunal. No artigo 4º, nós temos as condições aqui para o controle de temperatura corporal, que é uma das medidas adotadas pelo Estado para fazer o controle, o início, para saber se você tem ou não possibilidades. Podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meio não invasivos, no controle de acesso ao local de trabalho, a serviços de instituições públicas,
a estabelecimentos educativos, de ensinos e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, bem como em estruturas residenciais. Quando se fala aqui em estruturas residenciais, é o que nós conhecemos aí no Brasil como sendo os asilos. São as casas dos idosos. Pois bem, vejam aqui que existe uma diversidade de locais em que, se acharem por bem, você estará sujeito a fazer um controle de temperatura corporal, através de um meio não invasivo, mas será necessário fazer. Se você se negar a fazê-lo, evidentemente você será impedido de entrar naquele estabelecimento. No número 6 deste mesmo artigo, diz que o acesso aos locais mencionados no número 1, que nós acabamos de ver, pode ser impedido sempre que a pessoa recuse a medição da temperatura corporal ou apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando-se como tal uma temperatura corporal igual ou superior a 38 graus centígrados. Portanto, você será impedido de adentrar em todos aqueles lugares que nós falamos aqui no número 1, se você se negar a fazer a medição ou se, feita a medição, ela for superior a 38 graus centígrados. O artigo 5º diz e fala a respeito da realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2. E vamos lá para a leitura, que isso aqui é um pouco extenso. Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico do SARS-CoV-2 de acordo com as normas e orientações da Direção-Geral de Saúde. 1. Ou seja, a letra A. Os trabalhadores e utentes de estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde, os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e formação profissional e das instituições de ensino superior. Os trabalhadores, utentes e visitantes de comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados à Rede Nacional de Cuidados Continuados integrados, e de outras estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas, a crianças, a jovens e pessoas com deficiência, bem como a requerentes de beneficiários de proteção internacional, e a acolhimento de vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos. Letra D. No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos. Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados nos centros educativos, bem como a quem os pretenda visitar. Os trabalhadores do Corpo da Guarda Nacional, da Guarda Prisional, e os demais trabalhadores da Direção de Reinserção e Serviços Prisionais, no exercício das suas funções e por causa delas, para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho, bem como quando, no exercício das suas funções e por causa delas, acedam a outros locais ou neles permaneçam, a propósito do transporte e guarda de reclusos, designadamente unidades de saúde e tribunais. E o número 3 da letra D, os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, que é esta divisão, sempre que nelas pretendam entrar ou permanecer. Portanto, aqui nós temos as indicações da realização de testes do SARS-CoV-2. Quem são e por que precisam. Mais adiante, nós vamos então encontrar aqui o artigo 9. O 9 já tem a ver com os estabelecimentos turísticos ou de alojamento local. O que diz o artigo 9? Número 1. O acesso a estabelecimentos turísticos ou a estabelecimentos de alojamento local, independentemente do dia da semana ou do horário, depende da apresentação pelos clientes no momento do check-in. Letra A. De certificado digital Covid da União Europeia, admitido nos termos do Decreto-Lei 54/2021, de 25 de julho. Portanto, se você tem o certificado, você deve apresentá-lo no momento do check-in. Letra B. De comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo nos termos do número 2 do artigo 4º do Decreto-Lei 54/2021, de 25 de junho. Há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a Covid-19, com autorização de introdução no mercado, nos termos do regulamento da Comunidade Europeia, e cujo reconhecimento tenha sido determinado pelo despacho previsto no número 2 do artigo 5º do Decreto-Lei 54/2021,
ou do comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos nas subalíneas 1 e 2, conforme aplicável da linha B do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei 54/2021. Vamos traduzir isso aqui. Isso aqui pela leitura rápida que a gente faz, em razão do tempo, mas pode ser um pouco complicado, pode ficar um pouco difícil de entender. Mas aqui nós temos que entender o seguinte: eu entro num estabelecimento em Lisboa, fico 3, 4, 5, 6 dias. Depois eu vou a um outro estabelecimento de hospedagem, estabelecimento turístico ou de alojamento local, e aí o meu prazo já não é mais de 14 dias, porque o teste, quando eu fiz na hora que eu embarquei, já extrapolou. Portanto, você terá de fazer um novo teste para esta finalidade. Seja ele o teste PCR ou seja ele o teste do antígeno, como se pronuncia de forma correta. Então é aquele teste que você faz com 48 horas de antecedência. Então você tem que cuidar, porque às vezes poderá lhe ser exigido que você faça um novo teste, porque aquele inicial que você fez já estaria vencido nesta oportunidade. Número 2, a exigência de apresentação de certificado de comprovativo de realização de teste nos termos do número anterior é dispensado aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos, bem como a eventuais fornecedores ou prestadores de serviços, que habilitem o funcionamento dos mesmos. Portanto, o teste é dispensado para quem é funcionário do estabelecimento e para os prestadores de serviço daquele estabelecimento. Os prestadores essenciais, aqueles que precisam entrar e sair do estabelecimento para que ele possa vir a funcionar. 3. Sem prejuízo do número seguinte, aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos ou em estabelecimentos de alojamento local, aplica-se o disposto no artigo seguinte. O disposto no número anterior não é aplicável aos hóspedes desse estabelecimento turístico ou de alojamento local, que já tenham cumprido o disposto no número 1. Então, tem que ver se você cumpriu aquilo lá ou não. O artigo 10, restauração e similares. Aqui nós estamos falando dos restaurantes, né, e aqueles que se assimilam. O acesso a estabelecimentos de restauração e similares, independentemente do dia, da semana ou do horário, depende da apresentação por parte dos clientes do certificado digital Covid da União Europeia, admitido nos termos do Decreto-Lei 54/2021, de comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo nos termos do número 2 do artigo 4º daquele mesmo decreto, que é o 54/2021, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a Covid-19, com autorização de introdução no mercado nos termos do regulamento da União Europeia, cujo reconhecimento tenha sido determinado pelo despacho. Portanto, não é qualquer vacina, não é qualquer teste. Tem que tomar cuidado com isto. Nós temos sempre que ter em mente que existem várias vacinas espalhadas e sendo fornecidas e aplicadas, ministradas pelo mundo afora. Agora, para efeitos de Europa, você tem que se preocupar com este detalhe, saber se esta que você tomou é aceita, se ela faz parte deste pacote de vacinas que são aceitas aqui. Se não forem aceitas aqui, o seu documento ou o seu atestado de vacinação, ele não vai ter efeito. Até porque também existe aqui uma questão ainda da reciprocidade. Então, se o meu certificado é aceito no Brasil, o certificado brasileiro será aceito em Portugal. Agora, se os dois países não conseguiram chegar a um consenso de um reconhecer o outro, não há como vir a Portugal com o certificado brasileiro, porque ele não vai ser aceito aqui. Tá? Então, fiquem atentos. De comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo, devendo este teste cumprir os requisitos previstos nas subalíneas 1 e 2, conforme aplicável da linha B do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei 54. Número 2, a exigência de apresentação de certificado ou de comprovativo de realização de teste nos termos do número anterior é dispensada quando? Para a permanência dos cidadãos em esplanadas abertas, bem como para a mera entrada destes cidadãos no interior do estabelecimento para efeitos de acesso a serviços comuns, designadamente o acesso a instalações sanitárias e a sistemas de pagamento.
B, aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos, bem como a eventuais fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos. Então é assim, para eu adentrar ao restaurante, eu tenho que ter o certificado ou eu tenho que ter o teste. Para eu ficar sentado na esplanada, que é aquela área externa do restaurante, eu não preciso. Agora, também não preciso, também é uma das exceções, se eu for até o guichê para realizar o pagamento da minha conta e, da mesma forma, se eu tiver que adentrar ao estabelecimento para ir à casa de banho ou toalete, como queira. Depois vamos mais adiante, vamos descendo mais um pouco, vamos chegar ao artigo 17. Exceção às regras sobre a apresentação de certificados. Para os efeitos do presente capítulo, os menores de 12 anos, está aqui, estão dispensados da obrigação de apresentação do certificado digital Covid da União Europeia admitido nos termos do decreto-lei, da apresentação do comprovativo da realização de teste com resultado negativo ou de realização de teste. Então, quem tem até 12 anos está dispensado. Quem passou dos 12 anos é obrigatório. Ou o certificado digital da União Europeia, ou o teste com resultado negativo, ou a comprovação da realização deste teste. Agora, capítulo 4, medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Muito bem. O que diz o nosso artigo 18? Regras gerais aplicáveis à entrada em território nacional por via aérea. Gente, aqui a grande maioria de vocês, digo vocês porque normalmente o nosso público é brasileiro, e aí você que está vindo para Portugal. Porém, não é só você brasileiro, você americano, você angolano, você, enfim, venezuelano, argentino, uruguaio, enfim, várias nacionalidades. Vocês, então, têm que observar isto aqui se vêm para Portugal por via aérea. Apenas são autorizadas as viagens essenciais e não essenciais. Vamos lá. Quem? De passageiros provenientes dos países que integram a União Europeia e dos países associados ao espaço Schengen. Isso aqui já é aquela situação que nós tínhamos no passado. Nada de novo. Letra B, de passageiros providos com um certificado digital Covid da União Europeia, admitidos no termo do artigo do número 1, do artigo 5 do Decreto-Lei 54/2021, bem como de passageiros titulares de um certificado digital relativo a uma vacina contra a Covid-19 com autorização de introdução no mercado. De novo, de acordo com o regulamento aqui da União Europeia. Portanto, passageiros titulares de um certificado digital relativo a uma vacina contra a Covid. Mas se esta vacina não for aprovada pelo regulamento da União Europeia, de nada serve. Que tenha sido objeto de uma decisão de execução da Comissão Europeia, o abrigo do número 2 do artigo 8º do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho. Letra C. De passageiros titulares de comprovativo de vacinação que atestem o esquema vacinal completo nos termos do número 2 do artigo, de novo, 54/2021. Há pelo menos 14 dias com uma vacina contra a Covid com autorização de introdução no mercado. De novo aquela situação. Sempre tem que estar atento ao tipo de vacina, se ela é aceita na União Europeia ou não, e ao prazo. Não adianta cumprir apenas uma das condições. Ou seja, eu estou dentro dos 14 dias, mas a vacina não é aceita. De nada adianta. De passageiros provenientes de países, regiões administrativas especiais e entidades e autoridades territoriais não reconhecidas como países, por pelo menos um membro, por um Estado-membro da União Europeia, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a recomendação da União Europeia, e respectivas atualizações, respeitantes a ligações aéreas com Portugal e constantes da lista a definir nos termos do número 4, sob reserva de confirmação de reciprocidade, ou de passageiros provenientes desses países, ainda que realizem escala em países que constem da mesma lista. Aqui também nós temos a mesma coisa que já tínhamos no passado. Portanto, se há reciprocidade, ok. Se não há reciprocidade, fica complicado de você conseguir a ligação e a entrada. E, evidentemente, serão publicadas listas, como já foi publicada uma,
tá? Da África Austral, onde tem vários países que já fazem parte de uma lista que estão com o trânsito aéreo proibido para Portugal, e isso aqui está sujeito a se alargar. Então, temos que ficar atentos e estaremos trazendo para os senhores a partir do momento que isso seja tornado público. Ainda de passageiros provenientes de outros países, a definir nos termos do número 4, quando o despacho do imprevisto o permita. Número 2, são ainda autorizadas as viagens essenciais de passageiros provenientes de países não listados no número anterior, designadamente as viagens realizadas por motivos profissionais, de estudos familiares e por razões de saúde e por razões humanitárias. Letra B, as viagens destinadas a permitir o regresso aos respectivos países de cidadãos estrangeiros que se encontram em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos pelas autoridades. Isto aqui é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos antes. Portanto, se temos um fechamento maior, o que acontece? São as viagens essenciais. E as essenciais nós já conhecemos. Profissionais, estudo, familiares, razões de saúde ou as humanitárias. Portanto, não temos nenhuma novidade aqui. Temos sim que ficar atentos a se sai uma lista com países e quando sai e quem serão estes. Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional que façam escala em aeroporto nacional devem aguardar o voo de ligação aos respectivos países em local próprio no interior do aeroporto. Portanto, se você é estrangeiro, não tem residência legal em território nacional, portanto Portugal, e que faça uma escala lá no porto, tá? E vão depois pegar uma conexão, vocês vão ficar dentro do aeroporto, no local indicado pela autoridade de saúde. Não dá para fazer aquela saidinha como é normal. Você chega, tem uma escala longa, então você pega, sai, vai dar um giro pela cidade, vai conhecer alguma coisa, vai fazer uma comprinha, vai esticar a perna. E depois você volta para... Não, esquece. Isto não será permitido. Número 4. Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Saúde e da Aviação Civil podem, mediante despacho, determinar, aplicar medidas restritivas à entrada em território nacional e ao tráfego aéreo proveniente de determinados países, bem como fixar regras distintas das definidas no presente capítulo, designadamente no que concerne a permissão de viagens não essenciais ou a apresentação de teste de amplificação de ácidos nucleicos, que é o PCR, ou do teste rápido, o antigênio, que é o TRAG. Na sequência da implementação de certificados de vacinação, testagem e recuperação ou de comprovativos de vacinação. Portanto, aqui já deram a dica. Fiquemos atentos porque as regras podem mudar e o Estado pode sim chegar à conclusão de que temos que apertar o cerco e isto será feito. Artigo 19. Regras aplicáveis à entrada em território nacional por via aérea em matéria de testagem e controle de temperatura. Como será feito isto? Então, as companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com destino ou escala em Portugal continental, mediante a apresentação, no momento da partida, de comprovativo de realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos, PCR, ou do teste rápido, que é o antigênio, para despiste da infecção SARS-CoV-2 com resultado negativo nas 72, no primeiro caso, que é o PCR, ou 48, quando é o antigênio, que é o teste rápido. Horas anteriores à entrada, à hora do embarque, respectivamente, competindo as companhias aéreas à verificação da existência do referido teste no momento da partida, sem prejuízo do disposto no número 16. Portanto, aqui já está se dando também um outro aviso para as companhias aéreas. A verificação e a responsabilidade de fiscalização é no momento do embarque e é da companhia aérea. Para os efeitos do número anterior, a apresentação de um dos comprovativos a que se referem as alíneas B e C do número 1 do artigo anterior dispensa a apresentação de comprovativo de realização de teste com resultado negativo. Nós estávamos falando do certificado. Número 3. Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros.
com residência legal em território continental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excepcionalmente, não sejam portadores de comprovativo de realização de teste para despiste da SARS-CoV-2 com resultado negativo nos termos do número 1, está aqui acima, devem realizar à chegada, antes de entrar em território continental, às expensas próprias, teste de amplificação de ácidos nucleicos, ou o teste rápido, sendo, para o efeito, encaminhados para as autoridades competentes. Portanto, o cidadão nacional, tá? O cidadão estrangeiro com residência legal, ou o pessoal que é do corpo diplomático colocado em Portugal, excepcionalmente, tá? Não é regra, excepcionalmente poderão ser admitidos, mas terão que fazer o teste no momento da chegada. Os passageiros a que se refere o número anterior, bem como aqueles a quem seja detectada uma temperatura corporal igual ou superior a 38 e que realizem, por esse motivo, teste rápido de antigênio para despiste da infecção, aguardam em local próprio no interior do aeroporto até a notificação do resultado. Então, estas pessoas, o cidadão nacional, o cidadão estrangeiro com residência ou parte do corpo diplomático, fazem o teste, pagam pelo teste e aguardam no aeroporto pelo resultado. O disposto nos números anteriores não é aplicável aos menores de 12 anos, portanto, já vimos lá adiante, e aqui reforça, portanto, menos de 12 anos não há necessidade. Os testes referidos nos números 3 e 11 são efetuados e disponibilizados pela ANA Aeroportos de Portugal, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado aos cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional, que embarquem sem o teste a que se refere o número 1, deve ser recusada a entrada em território nacional. Portanto, se você... Vou usar um exemplo aqui que tem acontecido muito. As pessoas estavam em Portugal, fizeram a manifestação de interesse, saíram para o seu país de origem e agora estão retornando. Se você chegar aqui, portanto, você não tem residência legal em território nacional. Você tem um pedido para isto, mas ainda não tem o título concedido. Então você entra aqui no número 7. E caso você embarque sem o teste, a que se refere o número 1, não será autorizada a entrada em território nacional. Nem mesmo a possibilidade de você fazer o teste aqui, tá? Porque o teste feito aqui, ele é facultado aos cidadãos estrangeiros com residência legal. Então, se a sua manifestação já foi aceita, se você já tem a entrevista feita e tem o título de residência, então você tem residência legal. Então, você pode fazer o teste no aeroporto, vai pagar pelo teste, aguarda o resultado e entra. Caso seja negativo. Caso seja positivo, você vai ser conduzido a um local que as autoridades irão determinar, ou você vai ao seu próprio domicílio e passa a ser monitorado, como nós já vimos nos artigos anteriores. As forças de segurança e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, procede à fiscalização do disposto nos números anteriores. Para o disposto no presente artigo, apenas são admitidos testes rápidos de antigênio que constem da lista comum dos testes rápidos de antigênio para despiste da doença Covid-19 no espaço comunitário. Portanto, tem mais um detalhe aqui. Não é qualquer teste que aceitam. Tem que ser um teste, mesmo que seja o antigênio, que é 48 horas antes do embarque, que seja aceito pela União Europeia. Não é qualquer tipo de teste também que pode ser feito. Para efeitos do cumprimento do disposto no número anterior, os comprovativos de realização laboratorial de teste rápido de antigênio devem indicar obrigatoriamente o conjunto de dados normalizados acordados pelo Comitê de Segurança da Saúde da União Europeia. Número 11. Os passageiros que embarquem com comprovativo de realização de teste rápido de antigênio que não cumpra os requisitos previstos no número 9 e 10 devem realizar novo teste de amplificação de ácidos nucleicos, ou teste rápido, à chegada, antes de entrar em território continental.
às expensas próprias, devendo aguardar no local próprio, no interior do aeroporto, até a notificação do resultado. Então, é assim, o passageiro que embarque com comprovativo, tá? Mas que este comprovativo não tenha o reconhecimento, ele vai ter que fazer novo teste na chegada. A ANA SA, ANA é a Agência Nacional dos Aeroportos, aqui em Portugal, deve efetuar nos aeroportos internacionais portugueses que gerem o rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território nacional continental. Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio, que se refere ao número anterior, seja detectada temperatura corporal igual ou superior a 38, vão ser encaminhados para onde? Para aquele espaço, né? E a repetição da medição de temperatura corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação justificar, sujeitos a um teste rápido para despiste da SARS-CoV-2. Porque pode haver uma variação de temperatura, então uma vez detectado, você vai ser retirado, você vai para uma salinha, vai ficar esperando, vai ser feita uma nova medição, se a temperatura baixar, ok, se a temperatura permanecer, você vai ter que fazer o teste. O rastreio do controle da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da temperatura corporal são de responsabilidade da ANA Aeroportos, devendo esta última ser efetuada por profissionais da saúde. Para os efeitos da linha Q do artigo 2º do Decreto 28/2020, na sua redação atual, não são considerados os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional e seus familiares, na seção da Diretiva 2004/38, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que embarquem sem o teste referido número 1 em voos com origem em países africanos de língua oficial portuguesa e em voos de apoio ao regresso dos cidadãos nacionais ou titulares. Isto aqui também é uma reedição daquelas medidas que nós já tínhamos no passado. 16. A ANA deve implementar um sistema de verificação do cumprimento do disposto na linha Q do artigo 2º da Lei 28/2020, na sua redação atual, pelos passageiros através de, designadamente, profissionais de saúde, da área de segurança privada, ou, enfim, as pessoas do CEF ou da Polícia de Segurança Pública, que é a PSP. Compete ao membro do governo responsável pela área da administração interna a definição nos termos e requisitos do sistema referido no número anterior, bem como a supervisão e o funcionamento do mesmo. Ou seja, é o governo português, é o ministro que vai ser responsável pelo controle disto tudo. Agora, regras aplicáveis à entrada em território nacional por via aérea em matéria de isolamento profilático. Aqui agora estamos falando do isolamento. Os membros do governo responsáveis pela área dos negócios estrangeiros, da Defesa Nacional, da Administração Interna da Saúde e da Aviação Civil podem determinar, mediante despacho, que os passageiros dos voos com origem em países considerados de risco no âmbito da situação pandêmica devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades, não se considerando origem, para efeitos da presente norma, uma escala aeroportuária em qualquer desses países. Portanto, aqui também temos novamente aquela situação que o governo pode decretar que pessoas oriundas de um determinado país, de um determinado estado, que não seja membro da União Europeia, passe a ser confinado obrigatoriamente, por um período de até 14 dias. O despacho previsto no número anterior pode ainda determinar situações de dispensa de obrigatoriedade de isolamento profilático, caso seja garantido pelo passageiro o cumprimento de um conjunto de medidas de saúde pública definidas pela Direção-Geral de Saúde. As companhias aéreas remetem, no mais curto espaço de tempo, sem exceder 24 horas, após a chegada a Portugal continental, às autoridades de saúde, as listagens com os passageiros, né, com os diretos, com escala, com origem, ou seja, todas aquelas informações que são colhidas dentro do próprio avião momentos antes da chegada. Isso aqui também é uma reutilização daquele dispositivo que já tínhamos anteriormente. Artigo 21. Exceção. Né? As exceções às medidas aplicáveis em matéria de entrada em território nacional por via aérea. O disposto nos artigos 18 a 20 não são aplicáveis para as aeronaves de Estado, as Forças Armadas, as aeronaves que integram ou venham a integrar o dispositivo
especial de combate a incêndios rurais, a voos para transporte exclusivo de carga e correio, de emergência médica e a escalas técnicas. Portanto, aqui estão as exceções dos voos, né, que não se aplicam às regras de confinamento, de testagem e tudo mais. No artigo 22, medidas aplicáveis em matéria de fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. O disposto nos números 1, 2 e 4 do artigo 18, nos números 1, 2, 9 e 10 do artigo 19 e no artigo 20, é aplicável, com as necessárias adaptações, ao embarque e desembarque de passageiros, tripulações de navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, em termos a concretizar por despacho dos membros do governo responsáveis pelas áreas da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Saúde e das Infraestruturas. O disposto no número 4 do artigo 18 e no artigo 20 é ainda aplicável aos cidadãos que entrem em território nacional por via terrestre ou fluvial. Portanto, temos aqui então as regras para esse tipo de transporte. No 23, medidas especiais em matéria de testagem. Percebam aqui agora o seguinte: até 9 de janeiro de 2022, para efeitos de voos internacionais, não se aplica o disposto no artigo número 2 do artigo 19, sendo exigível a apresentação de teste nos termos do número 1 do mesmo artigo, ou de certificado digital Covid da União Europeia nas modalidades de certificado de teste ou de recuperação, previsto, respectivamente, nas alíneas B e C do número 1 do artigo 4º. Número 2. Durante a vigência do regime previsto no número anterior, o disposto no artigo 19, com exceção do respectivo número 2, é aplicado com as necessárias adaptações às fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Portanto, nós passaremos a ter novamente aqueles controles de fronteira. Como Portugal mantém fronteira com Espanha, então serão designadas para estas fronteiras, para estas entradas, para estes postos, né, para estas linhas divisórias onde nós temos aí o ingresso, pessoal técnico do Estado português, autoridades do Estado português, que irão fazer o controle e irão fazer o monitoramento das pessoas que por ali adentrem. Assim como nos portos, né, que também fazem a entrada e também têm, portanto, trazem passageiros para Portugal. No âmbito do tráfego aéreo, marítimo e fluvial, os passageiros provenientes de países que integram a União Europeia e dos países associados ao espaço Schengen, abrangidos pelo número 1, que se verifique a chegada não ser importadores de certificado ou comprovativo de realização de teste, devem realizar, nesse momento, as expensas próprias, os testes, tanto o PCR quanto o antigênio, tá? Sendo encaminhados, né, sob sua responsabilidade, inclusive sofrendo aqui da contraordenação eventualmente aplicável, ou seja, pode tomar multa por este motivo. Caso o teste realizado nos termos do número anterior tenha resultado positivo, o passageiro deve cumprir o confinamento obrigatório. Caso não, então ele fica liberado. Nos casos previstos no número anterior, sem prejuízo de ser igualmente responsável pelos custos associados ao alojamento, conforme ali previsto, a transportadora aérea em que o passageiro haja viajado até Portugal é ainda responsável pelos custos associados à alimentação do passageiro durante o período de confinamento obrigatório. Portanto, aqui as companhias aéreas vão ser penalizadas, pelo transporte de cada passageiro que chegue aqui sem o referido teste. Vão ser responsabilizados pela estadia, porque ele pode ser encaminhado a um hotel, e este hotel vai cobrar por esta hospedagem. E a responsabilidade recai sobre a companhia aérea que permitiu o embarque sem a comprovação do teste ou do certificado adequado. E não é só hospedagem. Quando eu falo hospedagem, é hospedagem incluindo a alimentação deste passageiro ou destes passageiros, porque às vezes é uma família inteira. Não é? Então, tudo isso deve ser analisado e deve ser cuidado. Muito bem, visto tudo isso aqui, nós temos então a parte final que compete ao governo, né, ou ao membro do governo responsável pela área da administração interna, a definição dos termos e requisitos do sistema referido no número anterior, bem como a supervisão e funcionamento, por despacho dos membros do governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, Defesa Nacional, da Administração Interna, da Saúde e Aviação Civil,
pode o prazo previsto no número 1 ser prorrogado, caso a situação epidemiológica assim o justificar. Portanto, é uma norma, como diz aqui, especial. Esta norma toda é especial e prevalece sobre o disposto nos artigos anteriores. E assim nós passamos os 23 artigos, evidentemente, como eu disse, nós não falamos aqui de todos os artigos, porque nós iríamos levar horas para fazer a leitura e para fazer a interpretação disto que foi colocado, e por isso eu digo mais uma vez aos senhores: peguem este arquivo, baixem este arquivo e façam a leitura com muita calma, com muita cautela, porque a lei é feita de tal maneira que ela vai e volta, são dispositivos. Num artigo, fala do artigo anterior, fala de artigos lá do início do dispositivo legal. Então, é complexo. É uma análise que tem de ser feita com muita cautela, com muito cuidado. De maneira geral, nós, cidadãos brasileiros, ainda não temos nenhum impedimento de entrar em Portugal, uma vez que nós tenhamos testes PCR ou testes antigênio, e observando que ambos devem ser com vacinas ou com testes aprovados pela União Europeia. Se a vacina que você tomou no Brasil ou se o teste que você aplicou nas 48 horas antecedentes ao embarque não for um teste reconhecido pela União Europeia, de nada vai resolver a sua entrada em Portugal. Você vai chegar, quando apresentar, vai ser constatado que este teste não é aceito, você vai ter que fazer outro. E isto pode lhe custar, e irá com certeza lhe custar algum dinheiro. Então você já tem um prejuízo no momento da chegada. Então analisem bem, procurem verificar se estas vacinas, se estes testes são aceitos ou não. E daí sim, boa viagem. Então, era o que eu tinha para o dia de hoje. Peço desculpas aí pela extensão, né, pelo tempo que a gente dedicou a este material, dedicou a esta informação, mas se faz necessário. E ainda assim, como eu sempre digo, imprime, leia, releia e leia novamente, porque senão fica difícil de compreender o que está aqui disposto. Se tem dúvidas, mande nos comentários, a gente vai tentar resolver, vai tentar responder dentro do que for possível. Se tem dúvidas mais complicadas um pouco, manda pelo e-mail que a gente também vai tentar responder para vocês dentro da possibilidade. E para resumir, era isto. Quero lembrar a vocês que se inscrevam no canal, deem o like ao vídeo, compartilhem esta informação, porque compartilhando isso você pode estar ajudando um colega seu, um amigo seu, um parente seu, um familiar seu, que pretenda vir a Portugal e precisa saber destas informações. Como muitos já nos perguntaram, mas vai haver o fechamento de fronteiras de novo com o Brasil? Não sei. Não sei o que vai acontecer. Isto não depende só de Portugal, isto depende de Portugal, depende do Brasil. Os dois é que devem se entender. Não adianta nada Portugal fechar do Brasil, porque se o Brasil está com problema e a contaminação está elevada, e Portugal quer fechar, fecha. E a coisa vai ser recíproca. Da mesma forma, Portugal pode dizer, ok, Brasil também, pode vir. Tranquilo. Então nós vamos ter aqui que ficar agora atentos no que vem nos próximos dias, semanas e meses. Tá? De uma maneira geral, isso aqui é válido até março de 2022. Perfeito? Muita coisa vai acontecer neste meio tempo, muita coisa vai ser acrescentada, outras vão sair. Eu, não querendo ser pessimista, porque muita gente já disse que eu sou pessimista, mas até hoje eu não errei naquelas colocações que eu sempre fiz. Eu acredito que isto possa se agravar, mesmo com todas as vacinas que já foram aplicadas, por medida de precaução, por medida de segurança. Nós não temos nenhum volume excessivo de pessoas que chegam a óbito. Os óbitos estão, digamos assim, sob controle. Os internamentos variam para cima, para baixo, não há um fluxo muito grande nem para um lado nem para o outro. O que tem acontecido é que o número de infectados está aumentando.
mas são infectados com menor grau de risco de transmissão. Por este motivo, há a possibilidade de se tomar medidas de cuidados especiais que não exijam internamento, que não exijam as unidades de terapia intensiva, como são chamadas aqui as unidades de cuidados intensivos, e desta forma o sistema médico, o sistema de saúde consegue administrar tudo isso. Esperamos que corra tudo bem e que realmente estes índices atuais permaneçam. Menos transmissão ou transmissão da forma como está, e que não haja números expressivos de internações e muito menos de óbitos, que isso ninguém quer. Ok? Meus queridos, um grande abraço, uma excelente noite e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. E Ele há de querer desta forma, com certeza.